A última vez que um campeonato de Fórmula 1 foi decidido em Abu Dhabi, isso aconteceu. A última vez na qual o título foi decidido na corrida final com mais de 2 pilotos com chances reais foi nessa ocasião. E o campeão foi um piloto da Red Bull. 15 anos depois vivemos situação parecida. Em apenas 6 dias o campeonato será decidido entre Lando Norris, Max Verstappen e Oscar Piastri. Graças ao que aconteceu no Qatar, chegamos ao que promete ser uma das decisões mais emocionantes da história da Fórmula 1. Com isso surgem dúvidas. Norris conseguirá manter a calma e conquistar o seu primeiro título mundial? Verstappen conseguirá a maior recuperação da história? Ou será que Piastri vai surpreender depois de ter sido descartado por todo mundo? Neste vídeo vou te contar exatamente o que acontece no Qatar, como isso mudou completamente a definição do campeonato e o que cada um precisa para ser campeão em Abu Dhabi. O fim de semana começou com um aviso muito claro: Oscar Piastri não seria escudeiro de ninguém. Depois de uma classificação na qual Verstappen falhou e Norris só conseguiu ser o terceiro, o australiano conquistou a pole. Mas vamos falar desse momento específico mais adiante no vídeo. Depois, no sábado, dominou a sprint do início ao fim da corrida e ficou com a vitória, tirando pontos de Norris e confirmando que ainda estava vivo no campeonato. Por sua vez, Norris ficou com o terceiro lugar, enquanto Verstappen só conseguiu a quarta posição, após passar Fernando Alonso e receber a posição de Yuki Tsunoda. E com isso surgiram dúvidas. Piastri conseguirá manter a diferença para Norris na corrida? Verstappen conseguirá se recuperar para a classificação e se manter na disputa? Norris vai voltar a dominar como antes e ser campeão? E assim, chegamos à classificação principal, onde novamente foi o Oscar Piastri quem ficou com a pole position. Mas desta vez, seus rivais ao título ficaram muito mais próximos, já que Norris ficou em segundo e Verstappen em terceiro. O mais relevante é que durante a sua última volta, Norris vinha para melhorar, mas um erro arruinou completamente a sua tentativa. E pela primeira vez em muito tempo, Piastri parecia ser a maior ameaça para Norris. Mas o importante, o que realmente marcou este grande prêmio, chegou no domingo. Na largada, Max fez um dos movimentos que definiu o resultado da corrida. Ele ultrapassou Norris e ficou com o segundo lugar, atrás de Piastri. Após algumas voltas tranquilas, Nico Hülkenberg tentou passar Pierre Gasly, mas colidiram. Isso provocou um safety car que mudou tudo. A McLaren decidiu não parar nenhum de seus pilotos nos boxes, enquanto o restante dos pilotos parou. E essa decisão foi a que destruiu a corrida, tanto do Piastri quanto do Norris. A Red Bull, por sua vez, fez o oposto e executou a estratégia perfeitamente. E com isso, Max dominou com um ritmo sólido, já que depois de algumas voltas assumiu a liderança. Controlou a corrida e conquistou uma vitória que, horas antes, parecia impossível. Mas não só isso, como também devido ao erro estratégico, os McLaren caíram em uma disputa contra Sainz e Antonelli. Piastri terminou em segundo e Norris em quarto. Na verdade, a situação poderia ter sido pior para Lando. Mas na última volta, Antonelli cometeu um erro e foi superado pelo britânico. Apesar de não ter passado Sainz, ele garantiu mais um pódio incrível para Williams. Com esse resultado, a tabela ficou ainda mais apertada, restando só uma corrida. Norris lidera, mas só 12 pontos à frente do Verstappen e 16 do Piastri. E o que parecia ser o fim de semana no qual Lando poderia se consagrar campeão, ou que a McLaren poderia garantir o título para um de seus dois pilotos, se transformou em um desfecho totalmente imprevisível. Com o Max Verstappen que vem com tudo para estragar o final de temporada da equipe Papaya. E embora Max tenha feito de tudo para chegar a essa situação, será que foi a própria equipe McLaren a responsável por tudo isso? O mais impressionante de tudo é que esse erro estratégico não foi algo isolado. O ocorrido no Qatar é só o mais recente de vários desastres da equipe McLaren. Já vínhamos de péssimas paradas nos boxes. As polêmicas regras Papaya em Monza, as consequências após o toque em Singapura, retirar as consequências depois da corrida seguinte, a desclassificação em Las Vegas e agora o erro estratégico no Qatar. Talvez existam mais, mas esses são os que eu lembro. Se lembrar de outro, conte nos comentários. Mas embora isso tenha sido crítico, durante o fim de semana aconteceu algo muito pior.
Oscar Piastri revelou publicamente que a equipe pediu a sua ajuda para o Norris, mas ele recusou categoricamente. Isso vindo de uma equipe que afirmou não favorecer seus pilotos, até que o outro estivesse matematicamente fora da disputa pelo título. E de fato essas preferências ficaram claras quando Oscar conseguiu a pole do sprint. Vejam a reação dos engenheiros. De repente, não é só Norris que falha nos momentos de pressão, mas também a McLaren. E como te mostrei, os nervos claramente começam a aparecer. Já não é mais a equipe sólida que vimos no início da temporada. No final, é como Verstappen disse em uma entrevista. Antes da corrida, ele disse: "Se ganhei o campeonato, foi mais porque a McLaren perdeu do que por eu ter vencido." E eu concordo totalmente com ele, porque esse campeonato pode ser definido muito mais pelo aspecto psicológico do que pelo técnico. É aqui que entra o mais importante: a cabeça e a experiência. Neste momento, o piloto mais sólido mentalmente é Max Verstappen, e a sua experiência de 2021 será crucial. Ele sabe como lidar com a pressão e manter a calma em momentos em que todos estão no limite. Basta ver a entrevista dele após a vitória no Qatar. Além disso, ele sabe identificar o momento exato em que todos se quebram e como se aproveitar disso. Norris, por outro lado, está em um terreno completamente desconhecido. Ele não está pilotando mal, pelo contrário, tem tido ótimos finais de semana, como falei antes. Já destaquei como ele parece sólido, mas neste fim de semana mostrou algo preocupante. Quando precisa fechar, a pressão surge. E volta a ser o mesmo Lando Norris, que Max Verstappen quebrou em Interlagos em 2024. Dificuldade na classificação, ser ultrapassado por Max no início da corrida e o olhar perdido depois de sair do carro. Mostra um Lando Norris que passou de estar confiante em conquistar o título para alguém que está sendo consumido pelo nervosismo. E do outro lado está Piastri, que teve uma queda nas últimas corridas, mas voltou tão forte quanto no início da temporada. Que venceu a sprint e fez a pole, e que caso restasse alguma dúvida, deixou claro que não seria escudeiro de ninguém. Mas por causa das falhas da equipe, a sua luta pelo título ficou muito complicada. E ainda vamos ver se a clara irritação que ele teve depois da corrida vai servir de motivação ou se vai acabar de enterrar suas aspirações de conquistar o campeonato. De qualquer forma, Oscar não está satisfeito com a equipe e isso adiciona um ingrediente que pode ser decisivo. Na última corrida em Abu Dhabi, a McLaren já não controla mais Piastri. Agora vamos aos resultados exatos que cada um dos 3 pilotos precisa para ser campeão. Mas antes, estamos cada vez mais perto de alcançar os 100 mil inscritos. Então se você está gostando deste vídeo e quer fazer parte dessa grande comunidade, inscreva-se. Agora sim, vamos aos cenários que consagram cada um deles como campeão. Primeiro, Lando Norris. Se ele terminar em primeiro, segundo ou terceiro, é campeão do mundo. Não importa o que Max Verstappen ou Oscar Piastri façam. Por outro lado, se ele ficar à frente deles, obviamente também leva o título. E caso fique atrás, não será consagrado. Se algum dos cenários que vou comentar ocorrer, é para Max ou Oscar. No caso de Max, ele precisa de um dos seguintes cenários: vencer a corrida. E que Lando seja quarto ou pior, ser segundo e que Lando seja oitavo ou pior, ou ser terceiro e que Lando seja nono ou pior. Pelo lado de Piastri, ele é o que está mais complicado dos 3. Ele precisa vencer com Lando em sexto ou pior, ou ser segundo com Lando em décimo ou pior, além de Max em quarto ou pior. Aconteça o que acontecer, uma coisa fica clara: Max Verstappen já mostrou que é o melhor piloto da atualidade e, para mim, um dos melhores da história. Piastri já provou que não vai desistir e promete emoção na última corrida em Abu Dhabi. E finalmente Norris tem a responsabilidade de mostrar que está pronto para ser campeão. Se os nervos não acabarem afundando ele na última etapa, em uma decisão que vai ficar para a história. E se você gostaria que a gente fizesse uma live para assistir a última corrida, deixa um like, me fala nos comentários e obviamente se inscreva.